Queridos, nesta manhã eu quero falar sobre viva com os olhos abertos. Nolasco, hoje eu não estou vendo Nolasco, hoje tiraram a televisão daqui. Tiraram o chamado eu, viu? Viva com os olhos abertos. Eu tenho 2 textos que eu quero embasar o nosso pensamento nesta manhã. Primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E logo em seguida, Mateus 26, 41. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Percebe algo bastante importante? Como Mateus tem tudo a ver com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Paulo diz que nós precisamos celebrar a ceia, porque assim fazendo estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, ou seja, a propósito, Ele virá. Mas aqui o evangelista nos aduz a vigilância, porque ele disse que embora o Senhor virá, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Isto requer de nós viver com os olhos bem abertos, porque Ele pode vir até hoje, Ele pode vir até agora. E se Ele vier, como está o seu coração? Você subirá? Eu fico pensando e me pergunto por vezes, por que, irmãos, tantas pessoas, e nós vemos isso muitas das vezes por publicações que as pessoas fazem. As pessoas acordam e não pensam em Deus logo pela manhã. Eu fico pensando como isso é possível. Muitas pessoas, bem cedo pela manhã, elas são gravitalmente colhidos ou tolhidos, é bem da verdade, para alcançar coisas, menos Deus. Elas são tomadas por este senso da pós-modernidade e fazem tudo, procuram tudo, só não descansam no Senhor. Muitos acordam logo pela manhã e dão um bom dia para os seus e-mails, dão um bom dia para as suas redes sociais, seus esportes, aqueles que vão para a academia logo às 5 e pouco da manhã. Parece que essas coisas não conseguem esperar a pessoa ter um contato inicial com Deus, a despeito de todas essas coisas serem pequenas, quando comparadas com o nosso Criador, o sustentador de todo o universo, mas parece que essas coisas tendem a roubar o nosso interesse por Deus. A bem da verdade, essas coisas pelas quais nós nos cercamos, essas coisas que têm a ver conosco mesmo, rouba de nós o interesse por Deus, nos anestesiam da realidade espiritual. Essas coisas ditam a nossa vida. Tem pessoas que, se não levantar de manhã, não olhar no WhatsApp, não olhar no Instagram, não falar com ninguém, o dia está mal. Aí eu pergunto, e a alma? Porque se você se prepara para o dia, e a sua alma? O seu dia pode até estar bem, mas e a sua alma? Irmãos, tudo funciona, tudo criado, foi criado para a glória de Deus. Por isso que governantes, autoridades, poderes cósmicos, forças espirituais, tudo funciona para a glória de Deus. Não tiram férias, mas nós não deveríamos também tirar férias de Deus. Nós não deveríamos condicionar a nossa adoração legítima a Deus pelas circunstâncias e pelo benefício. Irmãos, nós somos tomados pelo esse senso de não tenho tempo. As minhas horas por dia parece que diminuíram. É tanta coisa. A cada dia, irmãos, nós precisamos lutar, não apenas contra as maquinações do diabo, nós precisamos lutar também contra a nossa carne, para sustentar um relacionamento com Deus. Nós precisamos, irmãos, como soldados, que dormem de olhos abertos, num campo de guerra,
Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, vigilantes, porque não sabemos o dia em que o Senhor Jesus virá. Nós não temos opção de dormir nessa jornada de fé. Nós não temos opção de ficar sonolentos. Nós não temos opção de tosquenejar na nossa jornada de fé. Tirar férias para o cristão, do ponto de vista do seu relacionamento com Deus, é suicídio. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos, como soldados que desembarcaram em 1944, ali, nas praias de Normandia, nós precisamos estar assim, alertas para derrubar e destruir completamente tudo aquilo que nos afasta de uma comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Mas como pode ser isso possível? Eu quero te dar algumas causas aqui, na verdade, alguns tópicos importantes. Primeiro, como você viver alerta? Como estar sempre alerta? Como viver com os olhos abertos? Primeiro, mantenha seu coração em Deus. Irmãos, nós precisamos pensar que Jesus, ele nos chama a um posicionamento quanto à realidade de guerra espiritual. E a sua palavra é clara. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Meu irmão, se o teu coração estiver mal, toda a sua vida estará mal. Porque é do seu coração que procede a fonte da vida. Sabe que um dos deveres, irmã Eliane, mais importante e também mais negligenciado do cristão é vigilância. Os cristãos dos nossos dias não vigiam. Marquinhos, como já diria um puritano, John Flair, que o crescimento, que a maior dificuldade após a conversão é manter o coração em Deus. Isto é bem sério. Eu vou repetir para você tomar nota e colocar no seu coração. A maior dificuldade após a conversão é manter o coração com Deus. Porque a probabilidade de o coração se desviar depois da conversão é muito alta, se Deus não estiver nos orientando e nos norteando. Estar vigilante, irmãos, fala de nós desacelerarmos desta nossa vida apressada e nós começarmos a colocar o nosso coração à disposição de Deus, à luz da sua palavra. Deus repetidamente diz na sua palavra que nós precisamos vigiar a nossa alma para não cairmos em pecado. Provérbios 23, 26 diz o Senhor: dá-me o teu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Deus sabe que a nossa carne é fraca, embora o pecado não é vitamina, mas Deus sabe que a nossa carne é fraca. Por isso que Ele nos exorta a colocar o nosso coração em Deus, a sentar de dia e de noite às portas da sabedoria, permitindo que as Escrituras permeiam a nossa alma, revelam a nossa necessidade do nosso Senhor. Nós precisamos, Tiago 4,8 vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, Deus deseja que o nosso coração esteja na sua mão, porque Ele sabe que no dia em que nós desviarmos os nossos olhares de Cristo, nós seremos como Davi, que o seu coração foi pecaminosamente cativado pela beleza de Batseba. No dia em que nós tirarmos os olhos de Deus, qualquer que for o outro alvo que colocarmos, o nosso coração vai ser tolhido, colhido por pecado. Então, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, na dependência do Senhor, é um chamado de Deus para nós zelosamente cuidarmos da nossa vida, porque nem um dia, nem a hora a gente sabe. Ele pode chegar hoje para algum de nós, ou para todos nós. Tiago 5,8 diz: sejam também pacientes,
e fortaleçam o seu coração no Senhor, porque a sua vinda está próxima. Meu irmão, nós precisamos estar firmes no Senhor, porque a sua vida está próxima. A segunda razão, ou o modo como você consegue viver com os olhos bem abertos para a eternidade: vigilância na sua palavra. A palavra. Irmãos, é fácil nós encontrarmos das Escrituras encorajamento, de um Novo ao Antigo Testamento, encorajamento para nós vivermos atentos, vigiarmos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 diz: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, o seu coração, para vocês não virem, porque vocês não viram aparência humana no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Deus está simplesmente, irmãos, pedindo que os nossos olhos estejam abertos e o nosso coração esteja guardado, porque Deus, Ele virá buscar a sua igreja. Não viva na expectativa de que o Senhor virá daqui a 1000 anos, ou a 100 anos. Talvez eu tenha condição de me consertar daqui para amanhã. Meu irmão, o Senhor Jesus já houvera avisado: tolo, porque hoje ainda há onde pedir a sua alma. Se o seu coração não estiver preparado para o encontro com Jesus hoje, você está passando perigo. Você está em perigo. Irmãos, o Salmo, ele é uma composição de cânticos e poesias que também nos lembram da necessidade do nosso coração estar vigilante, buscando o Senhor. Olha aqui o que o Salmos 5, verso 3 vai dizer: escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ou seja, um coração que espera e confia na resposta do Senhor é um coração fruto de um comprometimento devocional com a sua palavra. Percebe? O salmista diz: bem de cedo eu estou buscando orientação, porque a única maneira de nós termos o nosso coração guardado é se nós descansarmos e nos comprometermos com a palavra do nosso Senhor. Salmo 59, 9 diz assim: és a minha força, em ti espero, pois, ó Deus, és minha fortaleza. Meu irmão, Deus vê, o salmista vê em Deus a sua fortaleza, o seu lugar seguro em meio às adversidades dos nossos dias. Irmãos, nós por vezes confiamos muito em homem, confiamos muito no carro, cavalos. Nesses dias eu estava vendo, na verdade, no dia de ontem, eu estava vendo uma reportagem que uma pessoa que está em Israel nesse exato momento, falando: nós nos sentimos muito seguros aqui, porque o nosso sistema de proteção confiando no homem, no carro, no cavalo. Apesar do sistema de proteção, Israel também está sendo bombardeado. Mas aquele que espera no Senhor, que faz do Senhor a sua fortaleza, esse jamais será bombardeado pelas ciladas de Satanás. Aquele que o seu coração está no Senhor, que está guardado no Senhor. Salmo 119, 148 diz: desperto de madrugada para refletir em tua palavra. Percebe, irmãos, que o salmista, ele medita na palavra do Senhor, mostrando para nós a sua necessidade de orientação de Deus. Irmãos, a sua escolha só será boa se Deus te orientar nelas. As suas decisões só serão legítimas se Deus te orientar nelas. É o que o salmista está aqui dizendo: eu de madrugada procuro refletir na tua palavra, eu de madrugada procuro instrução da tua palavra. Meu irmão, Provérbios, o sábio, ele vigia diariamente. Provérbios 8, 34 a 36, ele diz que ele vai ao portão da sabedoria, e felizes é aqueles que guardam o coração em sabedoria. Nos evangelhos, Jesus chamou seus discípulos para vigiarem. Mateus 16, 6, vigiem e tomem cuidado com o fermento de fariseus. Irmão, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: guardem o coração de vocês, sejam vigilantes. Desperta o coração, porque os dias estão findando.
Paulo, ele escreve na sua epístola, Romanos 16, 18, vigia contra aqueles que causam divisões no meio do corpo de Cristo, aqueles que destruam a mensagem do Evangelho, vigia deles. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 10, 12, vigie, tome cuidado para que você não caia. Vigiar para não cair em pecado, irmãos. Você só faz isso quando você se compromete com a palavra de Deus. Mas vigie também a oração. É o que Paulo escreve em Colossenses 4, 2. E Pedro, em 1 Pedro 5, 8, ele vai nos encorajar a vigiar, porque Satanás está à espreita, desejando nos devorar. Isso é tão sério, irmãos. Foi o que Deus disse para Caim: cuidado, Satanás está a um passo de você. Você precisa resistir. Seu coração precisa estar guardado. Porque senão Satanás, ele pode, e ele não alivia, ele destrói a vida de um com muita facilidade. Irmãos, nós precisamos estar vigiando. Como os soldados, precisamos ter os nossos olhos bem abertos. Terceiro, como você viver com os olhos abertos, irmãos? Vigilância orientada pelo Evangelho do Senhor. Você precisa de vigilância. O que eu estou querendo dizer, orientada pelo Evangelho, é que você precisa frutificar. Você precisa, irmãos, frutificar, fecundar, produzir, multiplicar com alegria. Olha o que João 15, 8 a 11 vai dizer: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Meu irmão, a sua alegria transbordará quando a sua vida é orientada pelo Evangelho, que é a boa nova do Senhor. Permanecer em Jesus e receber a sua graça. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Que nós tenhamos a ajuda para viver com um coração vigilante e alegre. O Evangelho precisa nortear a nossa vida. Irmãos, como o Evangelho vai nortear a nossa vida? Primeiro, permanecendo em Cristo. Porque João 15, 5 vai dizer que nós não podemos fazer nada sem Ele. Então, se nós não podemos fazer nada sem Ele, então nós devemos fazer tudo com Ele e por Ele, reconhecendo a nossa total dependência dEle, até para a nossa alegria. Nós precisamos depender do Senhor. Sabe que nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos, todos os dias pela manhã. Por vezes nós temos uma facilidade de pregar para os outros. Funciona com os outros, mas conosco não funciona. Só que repara algo bastante sério. Pela graça de Deus, um pecador, ele sai de condenado para filho de Deus. Então, meu irmão, a nossa força para continuar não está em coisas nem pessoas. Estar em Deus, estar em Jesus. Nós precisamos reconhecer humildemente essa nossa dependência dEle e declarar a nossa confiança nele. Mas em segundo lugar, como o Evangelho vai nos orientar quando nós examinarmos regularmente para vermos se nós estamos ainda em fé. Sabe que por vezes estamos que nem Sansão. Se lembra de Sansão? Sansão, ele chega e fica brincando com a graça. Fica brincando com o chamado.
E aí ele diz, brincando com o pecado, eu terei força de novo, eu terei força de novo, eu terei força de novo. Só que o escritor diz, não sabia Sansão que Deus já não estava com ele. Por vezes é isso que acontece com os cristãos. Eles não estão mais na fé. Eles estão imbuídos de um tradicionalismo, de uma retórica religiosa, mas não estão em fé com Jesus. Vide a sua vida, vide suas escolhas, vide seus companheiros. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examine-se a si mesmo. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Nós precisamos tomar atenção, irmãos, vigilantes, olhar se os nossos passos estão sendo os passos de quem está na fé. O nosso relacionamento com Deus é uma busca do nosso próprio reino. Há algum pecado que nos recusa a arrepender-nos? Você está mesmo buscando Cristo em fé? Meu irmão, percebe um conselho de um grande pensador cristão sobre estar e não ter. Olhar 10 vezes para Cristo para cada olhar que damos a nós mesmos. Cada vez que você olha para si, cada vez que você desenvolve a sua vida cristã, a sua jornada com os olhos em você, é melhor procurar olhar para Deus 10 vezes a cada olhada sua. Paulo chega a dizer isso. Não pense em você mais do que precisa ou que deva pensar. Capítulo 12, o versículo 3. Irmãos, seguir a palavra de Deus é a terceira forma. Nós precisamos seguir a palavra. Repara algo bastante importante aqui. Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado por Satanás, mas Jesus ele não defendeu ou venceu a tentação abrindo a Bíblia para Satanás na hora. Jesus sabia o que estava escrito. Jesus vivia o que estava escrito. É por isso que ele pôde dizer: Satanás, está escrito. Irmãos, o Evangelho vai nos transformar quando nós seguirmos esta palavra com toda a nossa intencionalidade. Nós precisamos entender que a nossa vida e o nosso comprometimento cristão precisa ir muito além de uma leitura anual da Bíblia. Precisa ser traduzida na prática da nossa vida. Memorizar as Escrituras é necessário, mas viver é vital. Escreva no seu coração. Ao meditarmos e aplicarmos a palavra de Deus, nós seremos moldados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Escreva isso no seu coração e pratica isto. Caminhar para o final. Como viver então com os olhos abertos? Como viver nesses dias com os olhos abertos? Irmã Ingrid, escreva no seu coração: caminhando com os santos. Caminhando com os santos. O autor dos Hebreus, ele escreve 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Percebe aqui? Qual deve ser o teor do nosso relacionamento um com o outro? Incentivar ao amor e boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, como corpo, segundo é costumes de alguns. Sabe, esse negócio de faltar ao culto não vem de hoje, irmão. Vem desde aquele tempo. Olha só, o autor aqui está dizendo que tem povo que gosta de faltar ao culto, irmão. Ele está dizendo que é costume de alguns, mas procuremos engajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem, irmão, só não vê quem não quer, que os dias estão próximos.
Só não vê quem não quer que os dias estão no fim. Queridos, seja vigilante. Faça parte do corpo de Cristo. Sabe, nós precisamos ser vigilantes por nós mesmos, para nós mesmos, mas também para o corpo de Cristo. Nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Cristo não tem corpo dilacerado. O corpo de Cristo é inteiro. O que diz a sua palavra. Então, como membro do corpo, nós precisamos zelar pelo nosso coração. Nós precisamos zelar pelo bem-estar da igreja. Nós precisamos zelar pela prosperidade da igreja. Nós precisamos zelar pelo crescimento da igreja. E nós precisamos nos afastar de tudo que afasta a igreja de viver o propósito de Deus. Nós precisamos amar os cristãos o suficiente para alertá-los que os dias são do fim. Você só se importa com quem você ama. Você só valoriza quem você conhece. Então, se você conhece Deus e sabe que Ele está chegando, valoriza e diga para o outro: esteja firme, Jesus está voltando. Não desanime, não abra mão e não faça o contrário. É fácil, irmão, construir amizades superficiais, amizades de conveniência. Haja vista filho pródigo, o que aconteceu com ele, né? Quando teve muito dinheiro, todo mundo era amigo dele. Quando perdeu o dinheiro, nem comida dos porcos ele conseguiu comer. Tem amizade assim, que só aparece quando você está. Mas, sabe, nós precisamos, irmãos, viver uma amizade diferente. Viver um espírito gracioso diferente. Não de conveniência, mas um espírito que é consciente do sacrifício de Jesus que nos fez um. Do sacrifício de Jesus que nos fez filho. Nós precisamos viver uma amizade para além das pessoas. Irmãos, não tenha medo de ser amigo das pessoas. Alerte as pessoas. A sua amizade com as pessoas precisa ter uma vocação. É alertar as pessoas que Jesus está à porta. Manter o nosso coração guardado custa caro. Mas nós vamos mantê-lo guardado não com a nossa força, não com a nossa esperteza, não com os nossos conhecimentos. O nosso coração estará guardado por causa de Jesus, que transforma a nossa vida. Jesus o Senhor. Por isso, meu irmão, ore para que Deus, o seu Espírito, opere na sua vida para te tornar semelhante a Jesus Cristo. E assim, você possa continuar lutando, vigiando, com mais zelo do que você já fez até hoje. É Jesus que vai te ajudar. Somente Jesus. Por isso, não permita que ninguém te desmotive na caminhada. Não permita que nada dos nossos dias tira o seu olho do Senhor. Não permite que a fraqueza dos seus ossos de alguma forma te tolhe de estar com o Senhor. Mas ame o Senhor de maneira que, se possível for, você entregue sua vida por causa do Senhor Jesus. Que você entenda que não há outro caminho, não há outra esperança, não há outra vida na qual você precise como o Senhor Jesus.